Olá, pessoal. O tema do vídeo de hoje é esse aqui. Os animais teriam uma conexão psicológica menor? E a gente vai discutir isso como um tópico dentro da discussão sobre o dano da morte para os animais não humanos. E qual é a relação disso com o dano da morte, né? Então, isso que a gente já vai ver em seguida. Por vezes é defendido que, para alguém ser bastante prejudicado com a morte, tem de manter uma conexão psicológica forte com o seu futuro. Por conexão psicológica, o que se quer dizer? Se quer dizer o grau com que são mantidas memórias, traços de caráter, crenças, desejos, intenções, etc. Né? Conteúdos mentais em geral. Bom, os proponentes dessa visão afirmam que os animais não humanos, ou pelo menos muitos dos animais não humanos, por possuírem uma menor complexidade cognitiva, possuem uma conexão psicológica muito fraca e que, portanto, quase não são prejudicados com a morte. Segundo essa visão, se afirma o seguinte: é quase como se o futuro que perdem ao morrer fosse o futuro de outro alguém. Então, essa ideia, por vezes, é utilizada para defender, então, que não haveria nada de muito errado em matar os animais não humanos, ou pelo menos muitos deles, ou em deixar de salvar suas vidas. Tá? Então, veja que essa visão ela faz uma conexão entre, primeiro, né, afirmar que o grau de conexão psicológica é relevante para a magnitude do dano da morte. Outra pressuposição é de que quanto maior a complexidade cognitiva, maior a conexão psicológica. Né? E então, defende que os animais não humanos, pelo menos muitos deles, que têm uma menor complexidade cognitiva, por alegadamente possuírem uma conexão psicológica fraca, não seriam muito prejudicados com a morte. Bom, então vamos discutir essa ideia. Primeiro, né, uma crítica possível a essa visão é questionar a afirmação de que, para alguém ser gravemente prejudicado com a morte, precise manter uma conexão psicológica forte com o seu futuro. Essa crítica a gente vai ver em outro vídeo, onde a gente vai questionar essa pressuposição. Tá? Então, pode ser que a conexão psicológica não tenha nada a ver com a magnitude do dano da morte. Isso a gente vai discutir melhor em outro vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver outro tipo de crítica possível a essa posição, que é questionar a afirmação de que seres com menores capacidades cognitivas possuem pouca conexão psicológica com o seu futuro. Então, vamos agora ver um exemplo que ilustra essa crítica. Então, vamos comparar aqui os conteúdos mentais ao longo do tempo de dois indivíduos, Ana e Bia. Tá? Suponhamos que Ana, no instante T1, tenha 10 conteúdos mentais e, no instante T2, tenha também 10 conteúdos mentais. Só que, nesse instante T2, 9 vão ser conteúdos mentais que ela já tinha no instante T1 e vai ter um único conteúdo novo. Né? Então, ela vai manter 9 e ganhar um novo. Agora, Bia, né, por sua vez, ela também tinha 10 conteúdos mentais no instante T1 e no instante T2 ela manteve todos os 10 que ela já tinha, mas ela ganhou outros 90. Né? Então, isso está ilustrado nessa tabela aqui. Né? Você tem dois indivíduos, né, Ana e Bia. Conteúdos mentais de Ana em T1, 10. Conteúdos mentais de Ana em T2, 10, mas que são 9 que ela já tinha, mais um novo. Então ela manteve 9, né? Ganhou 1, e a proporção que ela manteve entre T1 e T2, entre os conteúdos mentais, foi de 90%. Bia, né, por sua vez, tinha 10 conteúdos mentais em T1, em T2 ela tem 100 conteúdos mentais, mas 10 desses 100, né, 10 são os que ela já tinha em T1, e ela ganhou novos conteúdos mentais, são 90 conteúdos mentais. Então, a proporção que ela manteve entre T1 e T2 é 10%. Por que eu botei a proporção aqui? Porque a gente vai ver logo em seguida que existem pelo menos duas maneiras de medir o grau de conexão psicológica ao longo do tempo. Tá? Vamos ver. Primeiro, se o grau de conexão psicológica for medido a partir da quantidade de conteúdos mentais em comum, então é Bia quem tem maior conexão psicológica. Por quê? Porque ela tem 10 conteúdos mentais em comum entre os instantes T1 e T2. Né? E
Ana, por sua vez, tem apenas 9, né, que são conteúdos em comum. Agora, por outro lado, se o grau de conexão psicológica dependia da proporção de conteúdos mentais em comum, então é Ana quem possui uma conexão psicológica maior e, na verdade, muito maior, né, do que Bia. Por quê? Bom, porque ela manteve 90% dos conteúdos mentais e a Bia manteve apenas 10%. Né? E isso, né, apesar de a mente de Bia ser muito mais complexa, porque tem muito mais conteúdos mentais, tem 100 agora. Né? Ana continua com 10 conteúdos mentais, né? Mas a proporção que ela manteve foi maior. Bom, o que isso implica, né, para a questão da conexão psicológica dos animais não humanos? Com base nisso, poderia ser dito o seguinte, que se o que o conceito de conexão psicológica visa expressar é o quão parecido psicologicamente alguém é entre um instante e outro, então a forma adequada de medir a conexão psicológica é em termos de proporção de conteúdos mentais em comum e não da quantidade de conteúdos mentais em comum. Então, se for assim, se a medida certa da conexão psicológica for com base na proporção, seres cognitivamente menos sofisticados não necessariamente possuem pouca conexão psicológica com o seu eu futuro. Pelo contrário, dada a proporção dos conteúdos mentais de seres cognitivamente menos complexos variar menos, é possível que estejam conectados psicologicamente com os seus futuros de maneira muito mais forte do que estão os seres cognitivamente mais complexos. Tá? É o que acontece aqui nesse exemplo, né? Comparando Ana com Bia. Né? Então, a mente de Ana é muito menos complexa, mas a proporção de conteúdos mentais mantidos ao longo do tempo é bem maior. Bom, então isso parece mostrar que os animais não humanos, mesmo aqueles animais não humanos que possuem um grau de cognição muito menos complexo, não necessariamente eles estão conectados com seus eus futuros de maneira fraca, muito pelo contrário, pode estar de maneira muito forte, talvez muito mais forte do que os humanos adultos normais, por exemplo. Bom, nada disso implica que o grau de conexão psicológica seja relevante para se medir a magnitude do dano da morte. Né? Mas o ponto é, mesmo se for, isso não mostra que os animais não humanos são, por isso, pouco prejudicados com a morte. Tá? Um outro vídeo a gente vai discutir, então, nos 2 próximos vídeos, na verdade, essa alegação de que o grau de conexão psicológica é relevante para a magnitude do dano da morte e vamos ver alguns problemas com essa pressuposição. Obrigado, pessoal. Um abraço.